Amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje é um dia, assim, muito importante na nossa vida. E sempre eu costumo, quando eu acordo, quando eu desperto, eu falo, esse é o dia que o Senhor nos deu, alegremo-nos nele. E hoje de manhã, quando acordei, quando eu disse isso, o Senhor disse, são tempos em que vocês buscarão não mais ter alegria, mas dar alegria ao Senhor. E foi uma noite muito difícil para mim, eu quero estar compartilhando essa palavra. E antes de qualquer coisa, eu quero esclarecer algo. O que vou pregar aqui hoje, o que vou compartilhar não é nem pregar. Como eu já disse, eu não sou pregadora, eu sou uma dona de casa apaixonada por Jesus. E aqueles que estão olhando para mim buscando sabedoria, e eu sempre digo que eu não sou teóloga, eu sou teóloga. Eu sou uma mulher louca por Jesus, sou uma mulher louca por Deus. E o amor de Deus às vezes nos constrange tanto e nos faz fazer loucuras por Ele. E então não espere de mim grande sabedoria, não esperem de mim hermenêutica, homilética, acentuações, nada. Eu sou uma mulher que vivo guiada pelo Senhor. E louvado seja Deus que temos o Espírito Santo nas nossas vidas. Então, o que o Senhor vai nos levar a dizer aqui hoje e a fazer aqui hoje, quero deixar bem claro, é uma experiência minha com Deus. Não adianta ninguém escrever embaixo dessas mensagens dizendo, você ficou louca, você não está falando coisa com coisa, eu não me importo. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida, foi que quando Deus fala, você não questiona. E quero deixar bem claro também que Deus não impõe nada. Deus não impõe, Deus propõe. E eu quero estar falando com principalmente as mulheres, é uma convocação às mulheres. Os homens que me desculpem, mas hoje a palavra está direcionada principalmente às mulheres. Esse mês foi um mês assim, muito difícil. Foi um mês em que minha filha adoeceu, que nós tivemos que quase que morar num hospital, né? E o nosso coração voltado para o Senhor, centenas de pessoas me ajudando a orar, e ela está ali viva, para a glória de Deus, abençoada, sendo restaurada a cada dia. Mas foi um tempo de escuta, é o tempo que eu estou voltando do sítio, para começar a orar na nossa cidade novamente. Então, é um mês de escuta, um mês, não que antes eu não estivesse escutando o Senhor, sempre ouvi o Senhor, sempre estive com os ouvidos atentos a Deus. Mas quando Deus vai nos levar para outros níveis, Deus tem provas. Até na escola, quando vai passar de um grau para outro, o mestre sempre aplica provas. E as provas, elas vêm para que nós saibamos até que ponto estamos aptos a subir para o outro nível. Então, foi um mês que o mestre fez muitas provas. E eu não sei se você concorda comigo, quando a minha formação é magistério, mas nunca exerci, a não ser dentro da minha casa com meus filhos. E a gente aprende no magistério que você dá classes, dá aula, e no final do mês você vai avaliar o aluno para ver se ele ouviu bem, assistiu bem às suas aulas. Então, eu estou aqui hoje para dizer que, como professora, o que a gente aprende? Você passa o mês todo lidando com alunos, ensinando tudo que você sabe, mas no dia da prova você fica em silêncio. Não é verdade? Professora, você poderia pelo menos dar uma dicasinha?
E ela vai dizer não. Ou ele, o professor, vai dizer não. Quero ver se você ouviu o que eu disse. Então, foi um mês de prova. Pouco Deus falou comigo naquelas áreas que eu estava perguntando. Mas ontem eu tive uma experiência. Ontem não, já era hoje, né? Hoje são 7? São 7. Então já era 1 da manhã, então era dia 7. E o 7 fala de quê? De totalidade, né? De santidade. E eu não sei porque eu acabei de ganhar esse púlpito, né? E alguém muito especial, que ama o canal Aviva, trouxe de presente esse púlpito. Estou falando da minha casa, não estou em nenhuma igreja. Estou aqui, ó, com esse púlpito escrito Santidade ao Senhor. E o irmão Paulo não sabia de nada. E chegou aqui e disse, olha, o Senhor mandou trazer isso. E aqui está. E ele não sabia da noite que eu havia vivido. Já era 1 da manhã e eu estava, como sempre, né? O meu marido tinha ido para o sítio, eu estava sozinha. E, como sempre, os cadernos do meu lado, Bíblia do meu lado, e ouvindo o Senhor falar. E o Senhor trouxe essa palavra. Essa palavra que eu vou trazer agora, mas hoje pela manhã ele me levou a ler essa palavra. Isaías 32 diz assim, vejam, aí vem um rei justo. No seu reinado, todos os príncipes serão honestos e honrados. Cada homem será como um abrigo contra o vento e um abrigo contra a tempestade. Será como o rio que corre no meio de um deserto. E será como a sombra refrescante de uma grande pedra numa terra castigada pelo sol quente. Então, finalmente, os olhos se abrirão novamente. E os que quiserem poderão ouvir livremente a sua voz. Até mesmo os rebeldes entre eles compreenderão perfeitamente, e os que gaguejam passarão a falar com clareza. O tolo já não será considerado herói. Os ricos que exploram o povo não será chamado de benfeitores e generosos, pois o homem mau só pensa no mal, e o que pratica o mal e o que diz a respeito do Senhor que ele é falso. Ele nega comida ao faminto e priva a água ao sedento. A falsidade desses exploradores é perversa. E as mentiras que eles inventam têm como objetivo prejudicar os pobres diante dos tribunais, mesmo quando os pobres têm razão. Mas o homem que é direito planejam maneiras de ajudar os necessitados. Por isso eles perseveram em fazer o bem. E agora eu li esse contexto para chegar nesse texto, para não haver pretexto do que Deus quer falar com as mulheres. Se você está me assistindo agora, abra bem os seus ouvidos. Escutem bem, vocês, mulheres, que vivem a boa vida. Vocês, filhas que vivem tranquilas, escutem o que eu vou lhes dizer. Daqui a pouco, escutem bem, daqui a pouco tempo, pouco mais de 1 ano, eu estou lendo da Bíblia, vocês que hoje vivem tão tranquilas vão tremer de medo. Não haverá colheitas das uvas, e as outras plantações serão destruídas. Vamos, mulheres que vivem sem qualquer preocupação, comecem a se preocupar. Tremam de medo vocês que agora estão cheios de alegria e confiança. Mostrem sua tristeza, arrancando suas belas roupas, e vistam-se de panos de saco. Chorem e batam no peito, as mãos contra o peito, porque vocês vão perder suas belas propriedades e suas plantações de uvas. Suas terras ficarão cobertas de espinhos e roseiras bravas. Chorem pela cidade alegre, cheia de casas onde mora a felicidade.
Palácios e casas luxuosas serão abandonadas, e as cidades cheias de gente vão ficar vazias. Onde antes havia torres para os vigias, pastarão rebanhos e os jumentos andarão soltos. Mas isso vai acabar quando o Espírito for derramado sobre nós, lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será como uma floresta. A justiça habitará no deserto, e a retidão morará no campo fértil. O fruto de justiça será paz. Haverá tranquilidade e segurança para sempre. O meu povo viverá em paz, em casas seguras e em lugares tranquilos. Ainda que uma chuva de pedra destrua a floresta e a cidade seja completamente abatida, todos vocês serão felizes, terão grandes colheitas, porque semearam perto das águas, e os jumentos e o gado terão pastagens seguras. Fiz questão de ler. Às vezes as pessoas pensam que o pregador vai ler um versículo só e já terminar e já partir para a palavra. Como eu não sou pregador, eu não sigo normas. Como eu não entendo de homilética, eu me dou ao luxo de ser guiada pelo Senhor. E porque o Senhor me disse para levantar um clamor e uma direção às mulheres. A primeira coisa que o Senhor faz com o pregador é amassar. Quando uma palavra vai sair para chegar do outro lado, saiba bem que pelo vaso que ele vai usar, o vaso já ficou esmagado debaixo da palavra que veio a ele antes dos outros. Sabemos quando lemos a Escritura que os profetas são levados a fazer vários atos proféticos. As loucuras que Deus levava profetas a fazer, você fica, né? A um ele manda que deitasse de um lado só 280 dias, e ele colocou uma tábua para ele não girar para o outro lado. Esse profeta Isaías, da família real, família de príncipes, Deus mandou que ele andasse nu com as nádegas de fora por 3 anos. A João Batista, o Senhor manda que ele vestisse de pele de ovelhas, de bichos, né? Comesse gafanhotos e vivesse no deserto. A outros, como Jeremias, o Senhor disse: vai e pega seu cinto, fura um buraco na parede, esconde ele lá dentro, porque assim vai acontecer com Jerusalém. E quando Deus manda o profeta fazer alguma coisa, e eu não estou aqui me autodenominando profetisa do Senhor, o Senhor me dá palavras proféticas às vezes, mas eu não quero que as pessoas achem que eu estou aqui me colocando como profetisa nesse momento. Eu estou aqui como filha obediente. Essa semana passada eu tive um sonho que durou acho que menos de 2 minutos. Era tarde e eu tive aquela visão relâmpago. Não vou dizer nem que foi um sonho, mas uma visão no meio do dia. Mas como se fosse um cochilo. Eu estava pregando numa igreja, vestida elegantemente, como se eu fosse ser madrinha num casamento, como se eu fosse uma própria noiva. Vestido longo, cheio de pérolas, uma coroa na cabeça e uma capa muito linda, e eu estava ministrando. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Elizabeth, é hora de tirar esses trajes. É hora de batalha. E eu pensava, não falava, mas eu estou diante da igreja. Como eu vou tirar tudo isso agora? E de repente eu senti que uma mão vinha e tirava aquela capa. E havia algo perto do púlpito como um suporte. E aquela capa foi colocada. E eu fui e tirei aquelas joias, muitas joias bonitas. E estava ali, e eu fui tirando. E eu falava, mas eu não posso ficar nua diante da igreja. Como que eu vou tirar esse vestido? Mas uma mão vinha e tirava. E quando eu olhei para mim, eu estava
com um traje que os soldados usam como camuflagem. Aquele verde exército cheio de camuflagem. Eu estava vestida com um uniforme de exército, com coturno, e só ouvi uma voz dizendo: é hora de guerra. A batalha chegou. E eu acordei assim, mas, sabe? Falei, gente, mas que coisa estranha. Eu estava na minha cama e de repente já estou numa igreja pregando. E sempre aqui e acolá durante o dia me lembrando disso. E o vaso sempre pergunta ao oleiro, né? O que é que o Senhor quis dizer com isso? E eu comecei a vir a mim palavras do Senhor. Olha, tal pessoa está fazendo isso. Tal pessoa liga e fala isso. Vá lá e confronte essa pessoa. Irmãos, e eu não sou de confrontar. Quem me conhece sabe que eu sou de paz. Até mesmo uma palavra dura que Deus me dá para falar, eu procuro falar a palavra com amor. Mesmo que seja uma disciplina, eu falo com graça, para que essa palavra não vire uma desgraça na vida do outro. Sempre procurei, às vezes eu sou muito firme com as coisas de Deus. Na minha casa, comigo mesma, vocês não sabem o tanto que eu sou perigosa comigo mesma. E o Senhor começou a me treinar novamente. Faça isso, desça, vá na sua garagem e veja isso, desça no seu prédio, tem uma pessoa ali assim, fale isso para ela. Sabe, e eu, meu Deus, e tudo que o Senhor me fala e que eu levanto, às vezes eu quero questionar, meu Deus, eu estou sendo má, eu estou pensando mal a respeito de alguém, e não é Deus falando conosco. E eu estou gravando esse vídeo porque eu não sei o que esse vídeo vai virar, porque é uma palavra que o Senhor trouxe a mim, e que ele disse, comparta com as mulheres da nação. É por isso que eu estou aqui hoje, gravando esse vídeo. 1h da manhã, o Senhor falou comigo. E eu procuro sempre, mesmo que passo alguma coisa de maquiagem, sempre fui discreta. Às vezes eu ganho alguma joia, alguma coisa, e foi acumulando. Comecei a usar, nunca tinha usado. Quem me conhece sabe que eu nunca fui de joias, nunca fui de maquiagens, nunca fui dessas coisas. E as pessoas começam para gravar, você tem que pôr isso e tal. E de repente o Senhor falou para mim ontem. E você fala, Deus que fez o universo vai estar preocupado com a bobagem dessa. E o Senhor me disse, Elizabeth, conclame as mulheres. Diga às mulheres desse país, para elas entrarem em santidade. E me deu essa palavra. É 1 ano. E ele me lembrou aquela figueira que o Senhor contou a parábola, que foi nela, e ela não tinha dado figos, e ela não tinha florescido, e ele disse, vou arrancar. E a pessoa que cuidava disse, me dá 1 ano de prazo, para me estercar, para me cuidar. E aí, nesse ano, no próximo ano, o Senhor volta para ver o que aconteceu. Eu quero dizer às mulheres desse país que Deus está nos chamando para um avivamento pessoal, primeiro na nossa vida. E depois esse avivamento vai começar a sair do seu quarto, passar pelo corredor, chegar no quarto dos seus filhos, chegar na sala, chegar na cozinha, para que você saia à porta da sua casa para falar alguma coisa de Jesus. E o Senhor me disse, tire esse esmalte vermelho dos seus pés. E eu nunca usei esmalte vermelho. Essa semana, porque caiu um vaso na minha unha e arrebentou e ficou escura, a moça do salão falou, vamos passar isso para cobrir. E passou e eu fiquei incomodada. Olha, o que eu estou falando aqui, minhas irmãs,
Não, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Eu não tenho a ver o nível que você está vivendo, o que você usa, o que você faz, se você usa biquíni, se você usa fio dental. Eu estou contando uma experiência minha para aquelas que o Senhor vai começar a levantar no mesmo mover. Quero que você me entenda. Não estou aqui polarizando nada. Não estou criando uma polêmica. Porque a irmã Elizabeth pregou que não pode usar mais isso. Eu estou contando uma experiência minha, pessoal. E que vai se alastrar no país com milhares de mulheres. E eu levei um susto porque eu estava assistindo um vídeo que nada a ver. Estava assistindo um vídeo de palavra, mas não tinha nada que ver. E Deus de repente vem e fala: tira esse esmalte vermelho dos seus pés. E eu levei um susto, 1h da manhã. E o Senhor disse: faz dias que eu venho trabalhando no seu coração. Você tem ouvido eu falar: não use mais isso, ponha isso de lado, não quero você assim. Não compre isso, porque você não vai usar isso. O mover que eu estou te levando a fazer no Brasil, você tem que estar separada totalmente disso. Quem usa isso são mulheres do mundo. Não compre isso que é moda do mundo. Guarde isso, você não vai usar mais. Mandou queimar até algumas coisas. E ontem à noite, e eu já venho com o pé atrás com o Espírito Santo faz dias, e ele trabalhando. E quando foi ontem ele disse: arranque isso. Isso não é meu, não é para você. Eu estou falando isso. Ele falou para mim. Não sei se ele vai falar isso para você. Eu estou falando minha experiência pessoal. E aí... E ele tira isso, tira mais isso. E eu fui guardando tudo. E hoje de manhã, nem estava programado para gravar. E quando o irmão Paulo veio trazer o púlpito, o Senhor me dirigiu e diga: faça isso diante das câmeras, porque é o que eu vou fazer com milhares de mulheres no Brasil. E eu já estou falando. E aí o Senhor trouxe essa palavra de Isaías 32. Daqui a pouco, escutem bem, vocês mulheres que vivem a boa vida. Vocês filhas que vivem tranquilas, escutem o que eu vou dizer. Daqui a pouco tempo, um pouco mais de 1 ano, vocês que vivem tão tranquilas vão tremer de medo. Não haverá colheitas e outras plantações serão destruídas. O que o Senhor me falou ontem é que virá algo sobre o Brasil como nunca houve antes. Amados, prestem atenção, e depois você vai ler Ezequiel 16. Que o Senhor fala que passou por um lugar, viu a criança ali descuidada, jogada fora, cobriu de joias, e depois que estavam cobertos de joias. Vou ler para vocês. E depois que estavam cobertas, também lhe dei joias para enfeitar ainda mais sua beleza, pulseiras para os braços e colares para o pescoço, brincos para a orelha e linda coroa para sua cabeça. Assim você foi enfeitada com ouro e prata, foi vestido com linhos, sedas, bordados. Dei a você a melhor comida, a melhor farinha fina, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e se transformou numa grande rainha. Você ficou famosa entre as nações pela sua beleza. De fato, era uma beleza perfeita, porque foi criada por mim. Era a minha glória que tornava você tão linda, palavra do Senhor. Mas você confiou em sua beleza e achou que não precisava mais de mim. E acabou usando sua fama para se tornar uma prostituta, entregando-se a qualquer um que passasse perto de você. E a sua beleza se tornou deles. Essa palavra o Senhor está falando que a igreja, Ele cobriu a igreja de joias, de fama, de riqueza, e a igreja hoje se tornou uma prostituta, né? E vendeu a sua beleza aos mercadores viajantes.
o que eu estou falando é sério. E o Senhor me disse que esse ano, sei que muitos pastores vão me ligar, vão entrar no Face, vão deixar escrito lá embaixo do vídeo no YouTube, isso, aquilo outro. Eu não importo, amados. Eu sou vacinada contra críticas. Eu sou apenas... Sabe aqueles meninos de recado que havia antigamente? Você dava uma gorjeta e eles iam, levava bilhete, carta, fazia tudo. Eu sou uma menina de recados. O Senhor manda e eu obedeço. A crítica, se está homileticamente correto, se está teologicamente correto, eu não me importo. Eu sou simples. Então, a minha fé é simples. E eu acredito naquilo que Deus fala comigo. E o Senhor me disse, eu tenho falado com milhares de mulheres esses dias espalhados pelo Brasil. E muitas não têm tido coragem de fazer o que eu estou mandando. É um tempo de jejum, é um tempo de santidade. E já tem uma semana que eu estou nesse propósito de jejum. Não sei por quanto tempo, o Senhor não falou que é 21 dias, não tem nada de números. É como ele disse, esse caminho de santidade, Elizabeth, você vai andando e eu vou apagando os rastros seus, porque não tem volta. Não tem volta. O que eu vou fazer no Brasil precisa que mulheres, eu estou falando mulheres, não sou feminista, eu sou muito feminina. O que eu estou dizendo aos irmãos, às irmãs, é que Deus vai levantar mulheres que nossa beleza não vai estar em joias. A nossa beleza vai estar no ouvir o Senhor e no que o Senhor vai fazer daqui para frente. Um ano de prazo. O Senhor disse um pouquinho mais de um ano. Nós vamos ver coisas acontecendo no Brasil como nunca vimos. Pessoas perdendo casa dentro dos condomínios de luxo, que o Senhor falou isso. Igrejas, muitos impérios, como está em Ezequiel 16, pessoas que aproveitaram da beleza para ficarem famosos entre as nações. O Senhor vai tirar o poderio desses impérios, vai sobreviver nesses dias quem se humilhar diante do Senhor. E eu, antes de terminar, o que eu estou para fazer, o Senhor disse, faça isso diante das câmeras. E eu vou fazer. Aqui está um brinco. Que a gente usa para enfeite. Eu estou tirando. Isso aqui simboliza a santidade ao Senhor. Não estou dizendo que quem usa não está em santidade. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que o Senhor disse assim, diga às mulheres, guarde suas joias, porque elas não terão valor no próximo ano. Elas não terão valores. Vou ficar com a minha. Por que eu estou fazendo isso? Muitas mulheres vão falar, Elizabeth enlouqueceu. Faz tempo que eu sou louca. Faz muito tempo que eu sou louca. E o Senhor diz, tire tudo o que deixa vocês formosos. Tirem tudo de artifícios que estão na vida de vocês. Porque o caminho que eu vou levar vocês, e era isso que naquela visão o Senhor me fazia, porque nenhum soldado que vai à guerra, ele precisa de maquiagem. E simbolicamente, eu estou aqui despida de toda e qualquer vaidade exterior, porque nós também temos vaidades interiores. Mas o que eu estou dizendo às mulheres é que nosso relógio, né?
O nosso tempo agora será contado pelo Senhor. Estou simbolicamente também colocando esse relógio, porque foi o que o Senhor me disse ontem, amados. Não estou aqui fazendo nada da carne, nada de sensacionalismo. Não estou preocupada se as pessoas vão acreditar ou não em mim. Não preocupo com isso. O que eu estou dizendo é que o Senhor está dizendo às mulheres, principalmente pastoras, mulheres que estão na frente da obra: arrependam-se. Essa foi a palavra do Senhor. Arrependam-se, vista de panos de saco. Tire as belas roupas de vocês. É o que o Senhor está dizendo. Vamos, mulheres que vivem sem qualquer preocupação. Versículo 11 de Isaías 32. Mulheres que vivem sem nenhuma preocupação, comecem a se preocupar, tremam de medo. Vocês que agora estão cheias de alegria e confiança, mostrem suas tristezas, arrancando suas belas roupas e vista-se de pano de saco. Chorem e batam as mãos contra o peito, porque vão perder suas belas propriedades, suas belas riquezas. Vocês ficarão cobertas de espinhos e de roseiras. Os palácios e casas luxuosas serão abandonados. E a cidade cheia de gente vai ficar vazia. E o que o Senhor me deu ordem para fazer é: arrependam-se. Deixam de usar roupas escandalosas. E isso eu estou falando, ninguém nunca me viu num púlpito com uma roupa descomposta, ninguém nunca me viu andar pela igreja mostrando meus seios, mostrando minhas pernas. Eu sempre ando mais ou menos assim. Já usei calça assim, nunca que esteja mostrando meu corpo. E aí você vai poder dizer: irmã Elizabeth, nós agora não vamos poder mais usar calça. Amados, eu estou soltando essa palavra. Quem vai fazer na vida de cada pessoa é o Senhor. Eu estou aqui apenas compartilhando o que Ele falou comigo. O que o Senhor está falando comigo é o que eu estou transmitindo a vocês. E o Senhor disse: diga às mulheres para que se arrependam. Arranque suas joias. Vistam-se de pano de saco. Entrem para os seus quartos e comecem a clamar. Em Isaías 26, o Senhor está dizendo também: mas temos essa certeza, os que pertencem ao Senhor voltarão à vida, porque as pessoas estão mortas. E o Senhor está dizendo: meu povo, vá para casa, tranque bem as suas portas, fiquem escondidos por um pouco de tempo até que passe a ira do Senhor. O Senhor nos manda ficar em casas trancadas em oração. E o Senhor está dizendo em Isaías 32, por um pouco de tempo, 1 ano, um pouquinho mais, e vocês ficarão estremecidas com o que vai acontecer na nação de vocês. E eu quero dizer às mulheres, eu nunca importei com quem usasse joias, nunca deixei de falar com uma irmã que usa brinco, batom, nada. Eu acho que Deus fala com cada uma, mas é uma urgência. Quando aquela visão veio, que eu estava como a noiva de Cristo, em cima do púlpito pregando, não era vaidade. O que o Senhor me disse quando eu despertei, não é que eu estava andando como um pavão, pavoneando-me em cima de púlpitos, não. Eu estava vestido com vestes preparadas. E de repente, por baixo daquela roupa, estava roupa de guerra. O que o Senhor queria me mostrar é o uniforme de guerra que está no corpo de cada guerreiro de oração, de cada homem e mulher de Deus. E o que o Senhor está mostrando é que acabou a festa, acabou a brincadeira, acabou essa brincadeira de brincarmos que somos crentes. As mulheres da igreja estão mais descompostas do que as mulheres do mundo.
muitas de nós vamos servir de chacotas, não importa, minhas irmãs, porque a palavra de Deus diz que depois disso tudo, o Senhor nos dará moradas eternas. E Jesus disse, eu vou preparar moradas e voltarei para levar vocês comigo. E o Senhor está dizendo, eu colocarei vocês em palácios, em casas belas, vocês que estão comigo. E eu estou chamando as mulheres de Deus a se levantar no caminho de santidade. Avivar os corações, quebrar os corações diante de Deus. Eu estou aqui dizendo a você que está do outro lado. Não sei o que você vai pensar. Deus não está falando para nós conjecturarmos. Deus está dizendo para nós, mulheres de Deus, levantem-se e tremam de medo. Fiquem abaladas, porque dentro de um ano, o abalo financeiro virá a esse país. Será um caos. Pessoas correndo atrás de comida. E muitos líderes vão estar pregando como no tempo de Jeremias. Paz. É mentira. Nós vamos colher muito mais no tempo de crise do que em outros tempos. Mentira. Haverá uma crise, sim. As riquezas da igreja que o Senhor deu, que as pessoas estão usando para bem pessoal, essas riquezas serão tomadas. Impérios de igreja serão tomados, porque não é a casa do Senhor, viraram impérios pessoais. E o Senhor está nos convocando hoje, começando de nós mulheres que somos a coluna em nossas casas. Comecem a olhar para suas roupas. O que eu estou vestindo está mostrando o meu seio. O que eu estou vestindo, eu estou trazendo provocação a outros homens. O que eu estou vestindo, visto apenas para cobrir o meu corpo ou para ficar passando vaidade ou passando fornicação para outros homens. Conotação sexual para outros homens. Nós nos vestimos para cobrir o nosso corpo e não para sermos cabide de moda da Itália, da França, seja de onde for. Acabou a festa. Estamos sendo preparadas para encontrar com o nosso noivo. E o nosso noivo odeia e detesta o pecado que nós, mulheres cristãs, estamos provocando na igreja. Temos vergonha hoje de pegar Santa Ceia na mão de mulheres que estão distribuindo com fendas sobre as coxas, que quando baixa para entregar a ceia, os seios ficam à mostra. Acabou a farra, amados. Acabou a farra. Somos mulheres santas, somos mulheres compradas pelo sangue de Jesus, somos mulheres que estamos nos preparando para ir para o céu. Olha para a sua casa hoje, olha para as roupas que você compra para sua filha, olha como sua filha sai de casa para ir para a igreja. Se essa filha ainda está debaixo do seu teto, porque tem muitos filhos que depois que saem da casa dos pais, eles já não obedecem mais. Já são adultos, fazem o que querem. Mas aqueles que estão debaixo do seu teto, confronto. É hora de confrontar o pecado. Essa semana vamos discutir mais sobre Ezequiel 16 e você já vai lendo. Mas eu queria gravar isso hoje. Dizer para você que acabou o tempo de estarmos felizes. E o Senhor não está tirando a alegria nossa, não é isso que eu estou dizendo. O que o Senhor está dizendo para nós aqui é isso. Escutem bem, vocês mulheres que vivem despreocupadamente, que vivem a boa vida. Vocês, filhas que vivem tranquilas. Escutem o que vou lhes dizer daqui a pouco, um pouco mais de um ano. E vocês que vivem tão tranquilas vão tremer de medo. Acabou aquela farra de mulher casada, porque entra para o quarto com o seu marido e achar que todo tipo de sexo que você tem atrás daquela porta é guiado por Deus. A sua sodomia precisa parar. Homens e mulheres que são servos, são obreiros, são sodomitas. E você me entende muito bem o que eu estou dizendo.
Porque você compra aquelas fantasias em sex shop e acha que pregadores para casais hoje estão, né, fazendo gracinha para você rir. E você entra para trás daquela porta sua e faz o que bem entende. Sexo oral, sexo anal, sexo de qualquer jeito. Deus está nos chamando à santidade total. Sabe aquele filme pornô que você assiste com seu marido para te excitar lá dentro do quarto sem ninguém saber? Pare com isso agora. Deus está nos chamando a uma santidade total. Tremam de medo, mulheres, porque a sua sodomia daqui a 1 ano não terá mais valor. Essas joias que você desfila, né, para impressionar as pessoas, isso faz parte do status, do glamour, não vai servir mais. O Senhor me levou a fazer esse ato profético aqui diante das câmeras. O que Ele me levou a fazer ontem à noite, Ele disse, faça agora diante das câmeras, porque eu estou falando a milhares de mulheres pelo Brasil afora, pelo mundo afora, e elas não estão tendo coragem de fazer. Faça. E por isso eu estou te dizendo, santidade total, pureza total, poder total que o Senhor está nos trazendo. Haverá uma nuvem de glória, porque aqui, quando começa Isaías diz, vejam, aí vem vendo um rei justo. No seu reinado todos os príncipes serão honestos e honrados. Nosso príncipe está chegando, nosso rei está chegando. Somos príncipes e princesas nesse reino. E o nosso rei justo está chegando. E para sermos arrebatados, e para fazermos o que precisa ser feito, temos que ser diferente das mulheres do mundo. Sabe por que o mundo entra na igreja? As mulheres do mundo entram e não acontece nada. Elas saem do jeito que elas entraram. Sabe por quê, amados? Porque elas não vêem nada de diferente em nós. Elas não veem nada de diferente nas nossas roupas. Elas não veem nada de diferente na nossa boca. Porque o que elas fazem é contar piadinhas, falar sobre novelas, discutir o capítulo de ontem. E dentro da casa do Senhor está acontecendo a mesma coisa. Por isso, o Senhor nos levanta hoje, caminho de santidade ao Brasil. Se você ler aqui diz que os ricos, que esses poderosos, quando vê a igreja entrando no caminho de santidade, vão ficar doidos. Porque sabe onde o povo vai buscar abrigo? Não será no Planalto Nacional. Aqui diz, cada homem que viver como príncipe nesse reino, será abrigo contra o vento e um abrigo contra a tempestade. Será como o rio que corre no meio de um deserto. Será como sombra refrescante de uma grande pedra numa terra castigada pelo sol quente. Então, finalmente, os olhos se abrirão. A hora que começarmos a entrar pelo caminho de santidade, as pessoas virão se abrigar à sombra das nossas asas. A sombra nossa, porque somos imagem do Senhor, e a palavra diz, aquele que abriga, vai se esconder no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo Onipotente o envolve. E aqui diz que as pessoas procurarão a nossa sombra. Lembra que na época que foi fundada a igreja do Senhor, as pessoas corriam para pelo menos que a sombra de Pedro passasse, e eles eram curados, porque Pedro ia andando na rua, e a sombra dele curava pessoas. O caminho de santidade que Deus nos leva a trilhar vai calar políticos no Congresso Nacional, em todas as câmaras, em todos os governos, seja a prefeitura, seja, olha, eles não estarão buscando nada na política. A política nacional virou vergonha mundial. Mas se a igreja se levantar com poder, se na hora que um político desse entrar na igreja e ver mulheres santas, e eles vão voltar a dizer, orem por mim. Eu sou de uma geração que até o governador do nosso estado nos pediu ajuda quando houve
uma desordem na cadeia aqui de Goiânia. Houve um motim e o governador pediu ajuda da Rede Nacional de Intercessão. E o Senhor nos disse, não haverá sangue, e não houve. E nós ajudamos a fazer aquelas negociações para que não houvesse derramamento de sangue. Nós ajudamos na oração de joelhos dobrados. E por que agora os governos não buscam mais os homens e mulheres de oração? Porque não vê nada de diferente em nós. Mas hoje, acaba aqui. Hoje, 7 de maio. De abril? Nós estamos em abril. Então, dia 7 de maio. Um mês. Né? Não, nós estamos em abril. Estou dizendo um mês de prazo. Do dia 7 de maio. Nós vamos estar levantando o primeiro Aviva Mulheres. E o Aviva Mulheres começará aqui em nossa cidade. E você que já está em outro lugar, pode nos escrever, entrar no nosso canal, no YouTube, deixar no nosso canal Aviva, o nosso Facebook, Elizabeth Cornélio. E você entra, porque nós vamos levantar esse movimento nacional de Aviva Mulheres. Não é porque eu quero um ministério, não, Deus conhece o nosso coração, amados. É porque alguém precisa levantar a voz e dizer, não queremos, não sou mais cabide da moda satânica. Sou uma mulher ungida para ir para o céu. Estou vestida de roupa de guerra, de batalha. Estou pronta para trabalhar pela casa do Senhor, pela obra do Senhor, pela noiva do Senhor. E você, que Deus vai falar, seja em qualquer estado, vamos nos juntar. Aqui em Goiânia levantaremos esse mover e já estamos conversando com vários pastores. Já estamos levantando no dia 30 de abril, será a nossa primeira vigília de santidade. Busca pela santidade. E nós estaremos avivando os nossos corações, porque a palavra diz que os que são de Deus se tornarão a viver. Se estávamos mortas, mulheres de Deus, o Senhor nos levantará. Se há alguma coisa em nós que está atrapalhando, e estou deixando bem claro, não estou aqui falando contra joia que ninguém usa, eu estou contando a nossa experiência. E estou conclamando aquelas que estão escutando essa voz. Como há muitos anos atrás, no ano 2000, o Senhor disse para mim, raspe a cabeça, vista-te de pano de saco e chore os pecados do meu povo. E eu raspei a cabeça, meus amados. Eu não tenho medo de nada, eu não tenho vergonha de nada, eu não tenho que explicar nada para ninguém. Sou uma mulher que já vou fazer 60 anos. Então eu não tenho que provar nada para ninguém, eu não tenho que fazer nada para ninguém acreditar em mim, eu não tenho que te implorar para que você acredite no que eu estou falando aqui é de Deus. Estou contando a experiência que eu tive nesse 7 de abril, 1h com o Senhor, e estou compartilhando com você e dizendo, abra os ouvidos. Quando Deus falar, não fala, é uma voz satânica, é o diabo que quer ver eu feia, não. Eu guardei, não sei se será para sempre, o que o Senhor vai fazer. Eu sei que Ele quer por um pouco de tempo, para que essas mulheres se levantem em santidade. Por isso, aqui está dado o recado do Senhor. O que você vai fazer com esse recado é responsabilidade sua. O que eu vou fazer, eu já sei. O que eu fiz, eu já sei. O que Deus vai nos levar a fazer, eu já sei. E estou aqui, usa-me, Senhor. O vaso é pequeno, o vaso é de barro, tem rachaduras, mas como a sua palavra diz, como vasos de barro, mas carregando em nós a glória de Deus. Que a glória de Deus que está dentro de mim saia por essas rachaduras para encontrar outras mulheres.
Eu só estou aqui hoje me posicionando diante dessa palavra. Despertai-vos, mulheres que estáis em repouso. Levantai-vos, mulheres que estáis tão seguras. Porque o dia virá, diz o Senhor. Então, amadas, temos 1 ano de prazo para colocarmos a nossa casa em ordem. E esse mês será um mês de muitas palavras direcionadas à mulher. Porque somos a coluna de nossa casa. E somos nós. E o Senhor diz que nós vamos ter que envergar o nosso braço. Vamos ter queda de braço. Porque nós fomos deixando para sermos mulheres modernas. Para sermos mulheres, sabe, né, evoluídas, e fomos deixando. Um dia uma coisa, outro dia outra. Usa isso hoje, amanhã você usa isso. Não, faz uma sobrancelha marcada. Tem tanta gente aí agora fazendo maquiagem que nunca mais vai sair. Se ela estiver no caixão morta, ela vai estar maquiada. E o Senhor está dizendo: abandonem as coisas artificiais. Tirem o artificial da sua vida. Deixe minha santidade entrar. Tire tudo que é o mundo. Abra seu guarda-roupa hoje. Deixe o Espírito Santo pegar na sua mão. E veja se o que você veste, o que você compra, o que você usa, põe você como mais mulher de Deus ou mais parecida como uma prostituta do mundo. Acabou a graça, Satanás, de você usar servos de Deus como prostitutas na casa do Senhor. Acabou, demônio. A sua gracinha de fazer com que as mulheres do Senhor se tornassem cabides ambulantes de Satanás. E o Senhor hoje traz a palavra e diz: levantem-se, princesas minhas, amadas minhas, e venham, porque vamos transformar uma nação. Sabe, não tem nada contra o impeachment da Dilma, pelo contrário, eu acho que toda pessoa que está afundando a nação, que roubou, que acabou com os hospitais, que acabou com tudo, precisa sair porque não soube governar. Mas meu coração não está nela e em nenhum outro governo que entrar. Mas o que vai mudar o Brasil são as mulheres de Deus se levantando. E eu vou pregar essa semana tudo que o Senhor me deu sobre quando as mulheres se convertem, como elas mudam uma nação. E serão vídeos a semana toda. Vamos estar gravando a semana toda, para que vocês absorvam essa palavra e o que vem depois dela, e você entre em contato para lançarmos nacionalmente a Viva Mulheres. E eu tenho certeza que a vida de Deus entrará na vida de cada uma de nós e da nossa família. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele levante sobre nós o seu rosto. Que nos dê a paz e a direção para fazer tudo isso. Mas eu quero fazer uma oração. Amado Deus, lemos a Tua palavra, compartilhei tudo o que eu vivi essa madrugada com o Senhor. Senhor, não estou aqui com legalismo religioso, não estou condenando nenhuma pessoa. Quem sou eu, Deus, para causar juízo na vida de qualquer pessoa? Como o Senhor mesmo me disse, que o Senhor não impõe, o Senhor propõe. O Senhor não está impondo nada a ninguém, o Senhor está propondo aqueles que querem entrar para o seu reino de santidade nesses dias e limpar as vestes das imundícies que o mundo, a poeira, Senhor, que o mundo colocou sobre nós. Senhor, que cada mulher que ouvir essa mensagem, não porque seja eu que esteja falando, mas é porque é o Senhor que está liberando essa palavra. Entre no coração de cada mulher, penetre o coração de cada serva do Senhor. Comece a falar no coração de cada uma profundamente. Não só o pecado nas vestes, mas o pecado nas atitudes, o pecado nas palavras, o pecado nas ações, Senhor, o pecado nos pensamentos. Que o Senhor venha purificar as mulheres do Brasil e de toda a nação onde está chegando a nossa voz. Espírito Santo, pega na nossa mão.
Muitas não terão coragem de fazer, mas ajude-as. É questão de vida eterna. É questão, Senhor, do que vai acontecer daqui uns dias e que temos que estar todas contritas e preparadas no Espírito. Meu Deus, que todas estejam aptas a deixar a televisão, que tem corrompido tantos lares, a deixar os filmes que não vêm do Senhor, mas que são carruagens satânicas que têm passado dentro das casas, deixando cavaleiros, Senhor, ali dentro para destruir os nossos lares. Meu Deus, que cada mulher envergue o braço hoje, que elas não liberem mais nenhum pecado na casa delas, que elas confrontem o pecado que entrou na casa delas, que elas não abram mão da santidade ao Senhor, que elas não abram mão de irem para o céu, que elas não abram mão de viver em santidade para o Senhor. Usa suas filhas, meu Deus. Sei que seremos apedrejadas, que seremos apedrejadas até pelas mulheres, mas não me importa, Senhor. As virgens loucas virão atrás das virgens prudentes, pedindo do nosso azeite naquele dia, porque as nossas lamparinas estarão cheias do azeite do Senhor. Deus, obrigada por essa palavra, por esse confronto nas nossas vidas. Faça o que lhe apraz, meu Deus. E nós estamos aqui, seja o preço que for, papai, seja o preço que for. Nós queremos viver no reino justo desse rei que está vindo. Obrigada, meu Pai. Que o Senhor te abençoe, te dê ousadia para que você faça o que tiver que fazer. Não dê a ninguém coisas que é pecado para você. Faça como eu ontem, joguei no lixo. Passei a madrugada jogando coisas no lixo. Não dê para ninguém aquilo que Deus está falando que é impedimento de você reinar com Ele. Jogue fora, queime se preciso for. Não tenha medo de destruir Agag. Foi por causa de Agag que Saul perdeu o reino. Então destrua tudo que o Senhor mandar destruir. E boa amassada de vaso. Porque o oleiro está apenas começando a colocar as suas mãos em nós. Ai, ai, ai. Que Ele nos ajude a não gritar de dor, porque Ele vai nos fazer de novo. Mas serão vasos de honra para serem colocados na sua casa. Não tenha medo do que Ele falar com você, do que Ele te levar a fazer. E junte-se a nós ao caminho de santidade. A viva mulher. Deus te abençoe.